Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Independente do horário que vocês estejam acompanhando a gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um toque da jornada de inovação, da nossa semana de marketing e vendas para construção civil, organizado pela Client Hub, pela Nelway, organizado por nós do AAA Inovação, mais de 20 outras empresas, mais de 50 palestrantes que estão com a gente fazendo isso acontecer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Lima, eu sou o CEO da AAA Inovação, empresa fundada pelo Ricardo Morim, Alan Costa, Arthur Igreja, onde a gente realmente tenta entender as transformações do mundo, a gente tenta traduzir isso para levar para o mercado, para levar para profissionais, para empresas, para que isso ajude a balizar as nossas decisões e moldar aí o futuro da nossa empresa. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Gustavo Zanotto, Head de Inovação do Café Imobiliário. A gente vai bater um grande papo sobre esse novo mercado, especialmente nos últimos meses. Então, estamos em junho de 2020, final de junho, e todos nós sabemos da transformação que a humanidade está tendo que passar e como isso está impactando o nosso mercado. Antes da gente começar, de eu passar a bola para vocês, Anoto, quero lembrar vocês para compartilharem isso no Stories, no Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Esse evento é completamente gratuito, então provavelmente tem outras pessoas que podem estar se beneficiando disso, que podem estar passando por dificuldades, precisando entender, superar desafios, e que eu tenho certeza que o Gustavo tem muito a agregar também. E tendo as nossas boas-vindas aqui realizadas, Gustavo, obrigado demais, cara, por estar aqui com a gente. É realmente um prazer. E passo a bola para você começar contando um pouquinho aí de quem é Gustavo Zanotto e até o que te traz tão em vogue aí no mundo da inovação quando a gente fala de construção civil, PropTech. Legal, Lucas, obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês aqui e principalmente estar com todo esse pessoal que vai ouvir essa nossa conversa, que eu tenho certeza que tem pontos essenciais aqui que pode ajudar, como você disse, muitas pessoas que estão agora se acostumando com esse novo momento que passa o mercado, né? Lucas, eu vivo do imobiliário há 20 anos, trabalho no mercado imobiliário há 20 anos e eu comecei lá desde muito cedo olhando o departamento de marketing, né? Eu me lembro que a primeira empresa que eu trabalhei, eu fui levado assim, né? Olha, existe um negócio chamado marketing, você não quer fazer? Eu havia acabado de sair da faculdade de engenharia civil, e ok, vamos lá, vamos entender o que é marketing, né? Mas desde muito cedo, dentro desse mercado, eu já entendia que o marketing ia passar por uma mudança. Tanto que em todas essas empresas depois dessa primeira que eu passei, o marketing já não era mais tratado apenas como aquilo que a gente aprendeu na carreira, numa cadeira de marketing das faculdades de administração, que eu fiz na sequência também, e em cursos extras. O marketing estava mais voltado a entender comportamentos. E eu fui levado, então, depois para a área de inovação, em 2010, para começar a trabalhar com inovação em uma das principais construtoras de São Paulo, onde o desafio era implementar inovação nos seus modelos de negócio. E de lá para cá, eu me envolvi tão forte com inovação que hoje eu já estou dentro de um tema chamado PropTech, Construtex, que é o tema central dessa conversa aqui que vocês estão montando aqui nessa semana de marketing e vendas. E é isso que eu faço nos últimos 7 anos, entender como a tecnologia muda o mercado imobiliário e de que forma empresas e profissionais se beneficiam dessa mudança. Tá, que legal, que legal. Você comentou sobre o meu background é marketing também, e acho que como tudo no início a gente coloca em pequenas caixinhas, né? Então a gente separa o marketing da inovação, da administração, e depois que você entende que está tudo relacionado ao comportamento do consumidor, como a gente está mudando, como está se transformando, e como a gente não consegue nem separar esses tópicos mais, né? E Zanotto, hoje você está aqui, e daí eu acho que para quem todo mundo está assistindo a gente tem aí mais de 10 mil pessoas inscritas até hoje, essa data dessa gravação, e a gente está passando aí por um momento sem precedentes na nossa história, e onde a gente já vem nos últimos 10 anos falando, a inovação é um termo da hype, né? Então é um termo que está sendo muito falado, todas as mudanças tecnológicas, a mudança do consumidor também está mudando drasticamente. Nos últimos anos, aí, de 2015 para cá, isso invadiu o mercado da construção civil também. Então, a gente tem esses termos recentes da Construtech, da PropTech, e
vemos aí muita transformação acontecendo, sabemos que ainda tem muita transformação para ser feita no mercado como um todo, mas agora a gente tem um outro impacto gigantesco que está mudando o mercado, né? Então, depois que a gente teve a pandemia declarada, nós temos restrição social, nós temos mudanças de mercado, do que para onde a gente pode ir, do que podemos comprar, do que não podemos comprar, do que a gente deve evitar, do que a gente deve estimular. E daí, inovação também está relacionado à adaptação, né? Como que você... Bom, um estava olhando para esse mercado, esperando 2020, e depois como começou a já entender as mudanças que a gente começaria a ter no cenário da construção civil, pós-pandemia. Bom, Lucas, para a gente entender o cenário atual, a gente tem que voltar no mercado imobiliário há pelo menos uns 20, 25 anos, tá? Então, vou fazer uma introdução aqui lá atrás. O imobiliário em si, ele é um mercado que ele vive muito de altos e baixos, né? Muita coisa influencia o sucesso do mercado imobiliário. Economia, a política, e esse é um mercado que ele é muito suscetível a essas pequenas interferências. O mercado imobiliário, ele vive, então, de segurança. Para que você tenha relação de negócios, empresas profissionais vendendo um produto para alguém que queira comprar, é necessário que esse cliente da ponta, o cliente final, ele se sinta seguro por comprar e se sinta seguro em olhar para a situação que vive o país e falar, é o momento de eu aportar o meu dinheiro num imóvel ou eu fazer uma mudança para um imóvel maior, menor, enfim. Então, por que eu digo que a gente tem que voltar lá atrás, 25 anos? Porque faz 25 anos que você percebe que o mercado imobiliário do mundo, não só o brasileiro, ele passa por mudança. Seja mudança na estrutura das empresas, seja mudança por implementação de novas tecnologias no canteiro de obra, seja por mudança na maneira como os profissionais que atendem os clientes finais se comportam nesse mercado. Então, esta mudança ela já é sentida há pelo menos 25 anos. O que acontece hoje, né, na fase atual que a gente vive, é que entramos numa crise severa, se podemos chamar assim de crise, entramos numa crise severa. Para o imobiliário, isso foi impactante, foi muito forte esse momento que a gente está agora, porque nós vínhamos de 2019, já agora trazendo um contexto mais recente, nós vínhamos de um ano fortíssimo, aceleradíssimo, com muitos negócios acontecendo. Então, se você começar a dar recortes no país e começar a falar com empresas e profissionais, todos estavam muito felizes. Aqueles que estavam fazendo negócio estavam dizendo 2020 vai ser o meu ano, e aí a gente passou por 15, 16, 17, 18 com o mercado num vale de baixa, tá? E 19 veio surpreendente. Você começa a olhar para as questões econômicas, o Copom cortando a taxa Selic, a gente nunca viu uma taxa Selic lá em 2019 a 4 e agora já em 2020 a 2,25. Então você percebe o seguinte, economicamente esse mercado tinha tudo para ser o mercado mais seguro para você fazer seu investimento, trocar de imóvel e seguir em frente. Mas a pandemia chegou, né? E impôs algumas condições para todo mundo. Você está dentro da tua casa, eu estou dentro da minha, os profissionais de venda imobiliária estão dentro de suas casas, o cliente final também está dentro da sua casa, porém, o maior beneficiado hoje, no momento que a gente vive, é o comprador, é o cliente final, aquele que compra ou faz a locação de um imóvel, porque ele ganhou uma coisa que ele não tinha há muito tempo, que é realmente o tempo. Então, hoje você fala com clientes finais, todos eles estão tomando a decisão de mudança, de compra, de locação, com muito mais cautela. E isso interferiu muito no negócio das empresas, porque os profissionais acharam que acabou o mercado, não tenho mais cliente para atender, não posso mais mostrar imóvel, não consigo mais fazer o meu trabalho. Mas isso durou, Lucas, 45 dias. Foi o primeiro mês de março, metade de abril, onde nós fomos realmente forçados a parar, o mercado parou. Então, eu converso com muitos profissionais e empresas aí do setor, e eles dizem, eu não fiz negócio em 45 dias. E foram muito poucos que falaram, olha, eu vendi alguma coisinha nesse tempo. Só que não dá para ficar 100% um mercado como é esse nosso, que gera bilhões e bilhões de reais aí em negociações, ficar parado, não dá. Então, profissionais e empresas tiveram que se adaptar, como você colocou, a uma maneira diferente de fazer negócio. E a gente sente que os resultados estão sendo muito bons.
você começa a enxergar possibilidades no meio dessa adversidade que a gente vive. E, principalmente, o profissional, agora olhando para o lado dos CNPJs aqui, né? O profissional de venda, corretor de imóvel, que foi o mais afetado, porque ele vive de uma venda, né? Esse é o único cara que precisa vender realmente para poder pôr o dinheiro dentro de casa, né? Para se sentir bem. Ele não tem outra fonte de renda se ele é só um corretor de imóvel. Então, esse cara, ele teve que olhar para tudo que já se fazia há pelo menos 5, 6, 7 anos, quando a gente olha para a tecnologia e fala de tecnologia, porque as ferramentas que a gente tem hoje, as plataformas que a gente tem hoje para usar, cara, não é nada novo, Lucas. Não é nada novo. Eu me lembro que o WhatsApp, que todo mundo diz que é uma ferramenta sensacional hoje para relacionamento, conexão entre o profissional da venda e o cliente, em 2009, dentro de uma das operações que eu participei, eu já tinha feito venda via WhatsApp, 2009. São 11 anos. Redes sociais, conversar com os clientes finais via redes sociais, já é algo de 10 anos. Só que, quando você se sente acuado, você precisa despertar para alguma coisa que você ou nunca usou, ou que já fez parte da tua vida e você não deu tanta atenção. E aí, Lucas, é o momento que a gente está hoje. Os profissionais de vendas, as empresas, eles estão querendo se transformar e estão achando, que eu acredito que seja um dos grandes erros, que se transformar neste mercado é adotar tecnologia. Quando, na verdade, se transformar neste mercado é você mudar a maneira como você pensa a tua relação de venda, a tua relação de negócios e principalmente como você conversa com o teu cliente. É uma mudança comportamental que visa identificar quem eu sou, como eu estou e o que eu pretendo fazer. São perguntas básicas que essas pessoas precisam responder. E é isso que o momento de pandemia fez, acelerou todo mundo. A gente cresceu 2 anos em 2 meses. Então, quando a gente estava falando de transformação digital no mercado imobiliário, por exemplo, onde houve essa correria aí para a gente, nos últimos 5 anos, né, para todo mundo se transformar digitalmente, meio que também muitas vezes sem saber o porquê, ou o que estava fazendo direito, mas do tipo, preciso porque todo mundo está fazendo. Quando a gente fala de implantar tecnologia, quando a gente fala de implantar agilidade, o que a gente está querendo fazer, na verdade, é do tipo, o seu cliente está mudando, e os pontos de contato estão mudando, ele já não tem mais paciência para tanta coisa, ele já quer mais atenção para outras coisas, e esse é o core que precisava ser entendido e que ainda precisa ser entendido antes da tecnologia, correto? Correto, porque vamos fazer um paralelo do imobiliário. Existem outros setores de atividades que nos acostumaram mal, Lucas. Eu, você e todo mundo que vive do setor imobiliário é cliente de outros setores de atividade econômica. Então, quando você pega essas diferentes empresas e percebe que todas elas agregaram valor de alguma forma para você como usuário de um produto ou de um serviço, você olha para o imobiliário e pensa, por que esse é o único setor de atividade que não permite a inovação? Ou se permite inovar, leva tanto tempo para que a roda da inovação gire dentro das empresas? É porque nós vivemos, o setor imobiliário em si, ele vive de uma questão muito de solidez. Se eu vendo imóvel, se eu faço uma locação de um imóvel do mesmo jeito há 10, 15 anos e eu estou ainda fazendo, por que eu vou mudar? Aí, quando você olha para as empresas e profissionais que estão nesse setor, eles não reconhecem que na ponta lá, quem está pedindo a mudança é o cliente que já se relaciona com outras empresas. Então, a gente tem que olhar para a ponta hoje. Inovação no mercado imobiliário não é você trazer novos produtos, não é você trazer novos padrões de conexões e proporcionar uma leva maior de informação dizendo eu estou mudando. Não. Para você inovar no imobiliário, você tem que olhar para a ponta e entender o que a ponta quer. Tem que escutar a ponta. Porque, Lucas, é fato, a ponta hoje, ela faz qualquer coisa com um toque de botão. E quando ela olha para o imobiliário e vê essa esteira de burocracia que é criada, ela fala, poxa, será que eu preciso mesmo fazer alguma coisa, comprar um imóvel, buscar é complicado. E aí muitas das empresas passam a
a olhar para a inovação como uma forma de se manter mais competitivo, né? Do tipo, e daí eu posso olhar para o setor financeiro, por exemplo, da transformação que o Nubank trouxe, do tipo, nós não temos agências, e daí, aos poucos, o consumidor começa a entender que é possível, porque tem uma quebra de uma linha em algum momento, que do tipo, o consumidor não sabe que existe uma opção melhor porque ele ainda não a viu. E daí, quando ele passa a enxergar que existe uma possibilidade, você encontra players, até como o próprio Quinto Andar, que é um grande case, que do tipo, opa, esse cara tá me tratando diferente, sabe? E daí você passa a não aceitar mais tudo que é o comum, é o tradicional, né? E esse é um grande um benefício e um malefício ao mesmo tempo do conforto, e de quando a gente consegue uma grande vantagem, do tipo, a gente não vai dar um passo para trás, né? E vou pegar uma parte daí da tua colocação. Sábado eu fiz um desses bate-papos online, que a gente só vive disso agora, né? E conversando com as pessoas que estavam ali inseridas, entramos nesse assunto de fintech. E eu disse, bom, eu acabei de abrir uma conta para minha empresa no banco XY tal, e levou 10 minutos. 2 que estavam ali falaram, mas como você faz isso? É possível? Dá para eu sair da economia tradicional e ir para a economia chamada digital? Me dá o caminho, me dá o... E aí você explica e conta como foi a tua experiência, né, abrindo uma conta numa fintech, que o pessoal diz, caramba, como é que eu não descobri isso antes? Tá? E se a gente olhar realmente para o imobiliário, quem que está fazendo essa descoberta? Quem que está criando, ou melhor dizendo, quem que está criando essa descoberta? São as empresas chamadas PropTechs e as Construtechs, né? É porque são elas que... A analogia que eu faço, Lucas, é a seguinte. O mercado imobiliário é uma estrada esburacada. Os buracos, quem criou, foram os profissionais que estão dentro do mercado imobiliário. E eles, por estar inserido na rotina diária de trabalhar um processo de venda, apresentar produto, o que quer que seja, eles não conseguem tapar esses buracos. Aí você olha para essas empresas PropTechs, criadas muitas vezes por quem não é do mercado imobiliário, por quem, na maioria das vezes, não atuou no mercado imobiliário, que teve, em algum momento de sua vida, uma experiência ruim com o profissional de venda imobiliária, com a imobiliária ou com a construtora, incorporadora, e fala, poxa, eu tenho uma solução para este problema. Aí você começa a enxergar diversas plataformas, diversas startups que estão vindo com força e realmente estão agregando valor. O Quinto Andar, por exemplo, ele lá atrás começou com a proposta de garantir a entrada do cliente no imóvel através do seguro fiança. Aí eu te pergunto, Lucas, e é uma das colocações que eu faço para todo mundo, encontrar fiador hoje é uma das coisas mais difíceis. E até mesmo você arruma encrenca com a família, se um dia você pegar alguém como fiador, sendo da tua família, e você der problema, certo? Só quem já passou por isso sabe a dor de cabeça que é. Pois bem, e aí você vê a experiência ruim sendo transformada em algo flexível, mais dinâmico, muito mais rápido. É claro que a gente não pode deixar de dizer que até mesmo essas startups, essas empresas chamadas PropTechs, Construtechs, elas vão causar problema em algum momento. Porque o ciclo estratégico delas prevê mudanças muito rápidas. Então, quando elas não conseguem, em algum momento, resolver algo que está ali, elas precisam encontrar uma nova solução para isso. E esse encontrar uma nova solução para uma empresa baseada em tecnologia é muito mais rápido do que uma empresa que está baseada em pessoas, realmente só o uso de pessoas, e encontrar essa solução. Então, assim, o que eu vejo daqui para frente é que nós vamos ter um mercado imobiliário muito mais ativo, nós vamos ter um mercado imobiliário muito mais envolvido com esses processos tecnológicos, porque todo mundo precisa hoje de tecnologia, e a tecnologia que transforma a maneira como você liga o ponto A para o ponto B. E no caminho do ponto A para o ponto B, tem sempre alguém preocupado em descobrir soluções para diferentes problemas. Perfeito. Zanotto, tem uma questão que eu quero abordar com você, que é quando começa uma pandemia, por exemplo, ou processos de inovação, esses processos que impactam a gente em grande escala, a gente tem dificuldade de prever os impactos que a gente chama de segunda e terceira ordem. Tipo, uma vez que o governo declara que a gente precisa fazer afastamento social, as pessoas passam a trabalhar em casa. No momento que elas passam a trabalhar em casa, elas começam a se preocupar mais com o seu home office, elas começam a se preocupar mais com o ambiente em que elas estão,
como elas vão se relacionar agora com a família. As empresas que antes não sabiam que seria possível fazer gestão à distância, passam a fazer gestão à distância. Daí você vê, por exemplo, a XP, que declara que até o final do ano todos os funcionários não precisam ir mais para a empresa, e que provavelmente isso vai se estender. Você vê o mesmo movimento acontecendo com o Facebook, com o Google. E eu acho que tem várias terceira, quarta, quinta, sexta ordem que a gente ainda não consegue nem vislumbrar. Tipo, agora as pessoas, sabendo disso, querem voltar para o interior. Como que você olha todo esse cenário, essas pequenas mudanças, e que talvez tanto o corretor como quem está na empreiteira, quem é o engenheiro, a que eles devem estar atentos com essas mudanças, porque a gente está entrando numa nova fase, o que chamam de novo normal até, né? Sem dúvida. A tua pergunta é muito interessante, porque ela é a pergunta que direciona para o que vem no mercado imobiliário, né? O que a gente enxerga que seja o mercado daqui para frente. Eu vou abrir essa resposta dando um dado para você, que eu converso com um amigo que é head de marketing de um grande portal horizontal, e tem uma das verticais dentro dele, que é o imobiliário, que uma dessas conversas ele disse: Zanotto, você não sabe, mas a grande busca hoje no meu portal é por cadeiras de escritório, mesas de escritório. E quando você vai olhar no final do dia quem está comprando, não é um corporativo, não é a pessoa física, física, né? Então, quando você olha esses números e você enxerga esses picos, né, de busca e tendência, você começa a perceber que sim, as pessoas vão querer cada vez mais ter acolhimento do seu lar, ficar dentro de casa, vão se preocupar mais com ter um bem-estar e com a sua saúde. Esse é um ponto. O outro o home office já é algo antigo também, Lucas. Eu me lembro que na década de 90 eu conheci uma pessoa que trabalhava em uma multinacional americana que dizia: eu passo 50% do meu tempo em casa, os outros 50% eu vou para a empresa. Então, o que a gente pode entender, né, que são essas mudanças que a pandemia trouxe, é que ao longo do tempo você não vai ter aquela mesma, vamos chamar, normalidade, acordar pela manhã, pegar meu trem, pegar o carro, o metrô, ir para o escritório, cumprir as minhas 9 horas diárias dentro do escritório, voltar para casa, pegar o trem, o carro, enfim. Isso você percebe que não vai ser mais algo usual. O que você vai ter é um comportamento diferente na visão estratégica das empresas. Elas vão priorizar a produtividade do seu funcionário, esteja ele onde ele estiver. Tá? E os próximos passos da inovação é tentar encontrar caminhos para fazer com que essas pessoas, esses profissionais, né, que atuam em alguma empresa, e se a gente falar realmente do imobiliário, se beneficiem de alguma coisa. Se beneficie dessa mudança de processo. Inovação é processo, Lucas. Inovação não é tecnologia. Inovação é processo, na minha visão, né? Inovação é você criar processos que te levem a gerar riqueza de alguma maneira e agregar valor. Então, o profissional imobiliário é um cara que vai precisar entender essa mudança, vai precisar se adaptar a essa mudança, incorporar isso no seu dia a dia. A próxima onda do imobiliário prevê produtos adaptáveis a situações de risco, como que a gente vive agora. E onde eu enxergo possibilidades para todo mundo dentro desse mercado é entender como o consumidor final, o cliente final, quer comprar um produto imobiliário. Qual é o tipo de produto que ele deseja agora? Então, quando você olha aí para as construtoras incorporadoras, não é mais empilhar tijolo, areia e cimento, que daqui 4, 5 anos ele vira uma unidade habitacional. Porque daqui a 4, 5 anos também, Lucas, o produto que foi definido hoje, ele perde o sentido nos próximos 5 anos. O ciclo está muito acelerado, né? O ciclo está muito acelerado. Então, quando você fala o ciclo está muito acelerado, o produto hoje tem que ser pensado para ser um produto eterno, vamos dizer assim. Ou se não for um produto eterno, que ele tenha uma durabilidade maior do que a que ele tem hoje. O que a gente chama no mundo das startups de always beta, né? Então, eu tô sempre em modelo de teste, eu tô sempre em modelo de protótipo, porque está em constante mudança. E já existem algumas iniciativas que olham para isso, tá? Eu já conversei com alguns profissionais e donos de algumas empresas aí, construtoras, que já estão dizendo assim: a minha orientação para o meu departamento de engenharia e arquitetura é pensar no produto para os próximos 20, 30 anos, não ser um produto pontual. Porque o que muda em 5 anos, Lucas? Tanta coisa muda em 5 anos.
você já não é mais o mesmo Lucas de 5 anos, assim como eu não sou e assim como não seremos mais. Porque a gente vai aprender com todo esse movimento que foi criado agora por conta da pandemia e a gente vai querer estabelecer novos padrões de consumo, de relacionamento, e o imobiliário tem que pensar nisso também. A inovação para o mercado imobiliário é enxergar novos padrões de consumo e de relacionamento e trazer alguma coisa que cumpra essa função. Então, a gente tem um desafio enorme aí pela frente. É um desafio enorme. E cabe a quem está dentro desse mercado começar a projetar isso, pensar nisso. E esse é um exercício de estar atento, de estar consumindo novas informações, novas fontes, de estar mais mergulhado no ecossistema de inovação. Para quem está assistindo a gente, do tipo, beleza, eu preciso me atentar a isso. O que passo eu dou? Para onde eu olho? Para onde eu vou? Legal. Eu falo para todo mundo que me escuta e eu converso o seguinte: a tecnologia no mercado imobiliário, ela não é excludente. Ela vem para você se beneficiar mais do que você faz. Então, quando você olha para empresas e profissionais de venda imobiliária, você tem que entender, eles têm que entender assim, o que eu sou melhor e o que a tecnologia pode melhorar no que eu faço. Quando você olha para as principais plataformas hoje que se dizem empresas de inovação no mercado imobiliário, todas elas olham para o profissional da ponta, corretor de imóvel. Todas elas precisam do corretor de imóvel ali, para diferentes coisas. Inteligência de mercado, venda seus produtos, abrir a porta para um apartamento, uma casa que está no processo de locação. Agora, o que não pode acontecer, Lucas, são esses profissionais aí, imobiliários acharem que, ok, se precisam de mim, eu posso bater na porta deles, eles vão me recrutar para alguma coisa. Não, porque essas empresas chamadas Construtex, as PropTechs, mais as PropTechs em si, que falam da relação da venda direta mesmo do imóvel, né? Elas querem um profissional diferente, elas querem um profissional especialista, elas querem um profissional que realmente incorporou a mudança. Então, a gente vai ter agora, eu não tenho bola de cristal, mas eu posso sugerir que o momento que a gente está hoje vai separar os homens dos meninos, né, se a gente puder brincar dessa forma. A gente vai começar a ter profissionais de venda mais qualificados, mais preocupados com a urgência do cliente final e não mais preocupado com a sua própria urgência. E a gente vai sair daquela fase de vender produto para conduzir uma relação de compra e venda, que é o que falta hoje no imobiliário. Entender essa jornada. E quando a gente fala de jornada, fica mais difícil ainda você entender quem é o cliente final. Porque esse cara, ele sobe, desce, vai e volta, ele começa de novo, porque ele tem tempo. E hoje você tem diferentes perfis de clientes, né? Então você tem alguém que é mais velho e está mais disposto a ter um bate-papo, a tomar um café mais longo, e você tem gente que às vezes é mais acelerado como eu, do tipo, cara, quanto menos passos eu tiver que dar, melhor, então corta a burocracia. Então, realmente, bom, o background do marketing também, a gente fala dessa definição das personas e a gente não consegue nem mais tanto colocar em caixinha, né? Porque acaba sendo contextual, do tipo, esse cara tá com pressa, não tá com pressa, a última venda define qual vai ser a próxima, e daí é esse exercício de entender que não tem mais certo, né? Que é um fluxo. Mas, Lucas, o que há de melhor hoje, trazendo para essa discussão, é que, ainda olhando para o viés do marketing, que existem 3 pontos muito importantes que a gente precisa seguir e entender. Independente se você é uma empresa de tecnologia ou é uma empresa tradicional do mercado imobiliário. Que o cliente final agora, aquela pessoa que vai fazer negócio com você, ele quer apenas 3 coisas. Dessas 3, uma ele vai te entregar, se você for bom em outras 2. Primeiro, você tem que entender do princípio básico do marketing, que é segmentação, o trabalho de nicho. Ou você trabalha com um determinado tipo de cliente, ou você trabalha com um determinado tipo de produto, ou uma determinada área da tua cidade, teu estado, enfim. Segmentação. Se você for muito bom de segmentação, você gera relevância. Você se torna relevante no processo. E aí você pode pegar o Lucas como um cliente que é acelerado, você vai entender o Lucas e vai definir o processo muito rápido. Ou você vai pegar alguém de uma entidade que precisa ter mais contato com informação e tudo mais, e você vai atender do mesmo jeito. Então, se você for bom de segmentação, conseguir ser relevante no processo, você consegue aquilo que é o mais difícil hoje para o mercado imobiliário, que é reter a atenção das pessoas.
Sim. Ninguém, ou pelo menos poucas pessoas dentro de um grupo que está tomando a decisão de compra te entrega a atenção necessária que você precisa. Uhum. E aí, isso é uma das coisas que a gente não pode abrir mão. Entender de segmentação, me tornar relevante no processo, porque aí eu consigo atrair realmente quem é pessoa certa para o produto que eu tenho. Só que, claro, não vamos deixar de comentar aqui que empresas com background de tecnologia conhecem isso muito mais rápido, tem isso muito mais rápido. A equipe deles lá, na maioria dos casos, é formada por muitos engenheiros que analisam números, enquanto na economia tradicional é um vamos ver de corretores na rua, empirismo. tentando achar que aquilo vai dar certo, que aquilo é o produto certo, enfim. Vamos sair da fase do achismo para a era dos números. Que é uma outra característica aí de quando a gente fala de inovação, que é o processo de transformação digital e tentar usar essa big data que a gente fala tanto, de entender esses dados, organizar eles e tomar decisão pautada em número, né? Não no que eu acho apenas. Exatamente. Zanotto, infelizmente a gente tem pouquíssimo tempo para esse bate-papo, porque essa aula tá ótima, mas tem uma frase que eu acho que é do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, que ele fala, cara, nas entrevistas que eu dou, as pessoas geralmente perguntam o que vai mudar no futuro, quando a gente está falando de tecnologia, de inovação, de mudança como um todo. Poucas pessoas me perguntam o que não vai mudar, e é para isso que eu costumo olhar. Para quem está pensando aí como empreendedor, como um profissional, quem está construindo a carreira, em estar bem daqui a 10 anos, vamos jogar bem para frente, a gente sabe que é difícil prever muita coisa, mas algumas coisas não mudam nos mercados. E o que não muda é essa relação que a gente está tendo, a demanda do consumidor, as emoções, as exigências. O que não muda é que a gente realmente tem alguns instintos básicos que a gente está sempre procurando, como segurança, alimentação, assim por diante. O que não muda no setor imobiliário, o que não muda na construção civil, independente da pandemia que a gente estiver vivendo, independente de como a inovação afetar o mercado. O que não muda, Lucas, é a busca por um produto. Sabe, isso você vai ter por muitos e muitos anos ainda, pessoas buscando o produto. Tá? Porque o produto é a grande semente que faz esse mercado continuar. Sempre vai ter alguém buscando produto, seja um produto de lançamento, seja um produto recém-entregue, seja um produto de rua, aquele que já é o produto avulso, que já está ali. Produto não muda, mas ele se atualiza. Então, quando a gente fala de produto a gente sempre vai ter. Só que ele vai agora se atualizar, vai vir com características diferentes. E você tocou em 2 pontos interessantes aí. Um deles é o emocional. Dependendo de quem você atende, uns são mais emocionais, outros são menos emocionais. Então, talvez o que mudaria, se eu puder já responder o que mudaria, é o tempo que vai levar para a tomada de decisão. Tá? O que era antes algo que a gente imaginava de 6 meses, média Brasil, de repente, pode, dependendo de quem é a pessoa, emocional ou não, pode diminuir, como pode também aumentar. Mas aí a gente ficar baseado em levantamentos e análises que a gente vai ter que fazer em vários recortes de vários lugares aí do Brasil e talvez do mundo também, né? Porque o nosso mercado imobiliário brasileiro, ele é micro-regional. Isso é um ponto que tem que deixar bem claro aqui. Você deve estar em Curitiba agora, o teu mercado aí é diferente do meu aqui em Campinas, assim como o meu em Campinas é diferente do mercado de São Paulo, e dentro da cidade de São Paulo você tem ainda outros 4 mercados que se dividem em outros 4 e assim vai. Então, o que não muda é produto. Produto sempre vai ter, com características diferentes e atualizadas. E o que muda é esse tempo do processo de aquisição. Zanotto, cara, legal demais esse bate-papo. De novo, uma pena que ele é curto. Quem quiser saber mais, conhecer mais de Gustavo Zanotto, o que esse cara, onde ele tem que ir? Instagram, né? O meu Instagram vai estar aí. E pode digitar ali no LinkedIn Gustavo Zanotto também, que eu posto bastante coisas ali, e principalmente acompanhar os artigos no blog do AAA Inovação, que tem algumas coisas muito interessantes lá. Inclusive, tem os 2 últimos artigos que você fez falando sobre essas mudanças, estão sensacionais, então recomendo muito que visitem o blog da AAA, que tem os posts do Zanotto por lá também.
Gente, obrigado até aqui, obrigado por quem acompanhou a gente. Zanotto, é um prazer imenso estar aqui com você e espero que tenha sido somente o primeiro bate-papo aí entre vários. Para quem está acompanhando a gente, daqui a pouco tem mais. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Lucas. Valeu, Zanotto. Até mais. Até mais.